Amém. E mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Amém. Abram suas Bíblias ao livro de Êxodo, capítulo 34. Chegou a hora de nós nos concentrarmos. Eu espero e peço que até mesmo aqueles que não puderam estar aqui dentro do prédio, estão aí fora na calçada, prestem atenção na palavra do Senhor. Chegou o momento de nós ouvirmos o Senhor falar conosco através da sua palavra. Eu peço em nome de Jesus. Eu sei que a gente está bem espremidinho aqui. Êxodo 34. Mas mesmo a gente estando assim um pouco apertado, é possível a gente parar e prestar atenção na palavra do Senhor. Nós já adoramos o nome dele através dos louvores, dos cânticos que exaltaram o nome desse Deus que é digno. Nós entramos em comunhão uns com os outros e com o Senhor através da ceia. Adoramos a ele através das contribuições. E agora é o momento que o Senhor vai falar ao nosso coração. A minha oração é que o nosso coração esteja aberto para a palavra do Senhor. E como todos sabem, nesse semestre a gente tem trabalhado sobre o tema que o Antigo Testamento aponta para Jesus. Tudo que está no Antigo Testamento está lá apontando a direção do Senhor, apontando para o nosso Salvador, apontando para aquele que viria na época do Antigo Testamento, que viria, mas que hoje já veio e que uma segunda vez voltará. Mas o Antigo Testamento aponta para Jesus. E eu não queria ser repetitivo, porém eu vou ser repetitivo. Nos 2 primeiros domingos que a gente pregou sobre esse tema, que o Antigo Testamento aponta para Jesus, eu falei que muitas vezes quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tem uma mania, por assim dizer, que a gente olha para o Antigo Testamento apenas procurando lições de moral, lições de fé, lições de paciência, lições desse tipo. E que não é errado olhar para o Antigo Testamento dessa maneira. É errado olhar para o Antigo Testamento apenas dessa maneira. Porque o Antigo Testamento ele não foi escrito para que a gente pudesse apenas tirar lições morais, de fé, de paciência, de amor. Não, ele não foi escrito com esse objetivo. A gente pode tirar lições morais do Antigo Testamento? Sim. Mas o sentido primordial do Antigo Testamento é que ele aponta para Jesus. E uma vez olhando essa perspectiva, olhando para essa direção aonde o Antigo Testamento está apontando, uma vez vendo isso, aí nós olhamos aquilo que de lições ou de moralidade podem ser aplicados à nossa vida. Mas em primeiro lugar, a gente precisa ver que o Antigo Testamento aponta para Jesus. O texto que a gente vai trabalhar hoje, de Êxodo capítulo 34, é um texto muito conhecido, se não de todos, mas da maioria de nós. É o texto onde Moisés, ele se encontrava com Deus no tabernáculo, e quando ele saía desse encontro com Deus no tabernáculo, o seu rosto brilhava. O rosto de Moisés começava a exalar um brilho, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar a face de Moisés diretamente. E aí, o que Moisés fazia? Colocava um véu. E todas as vezes que ele entrava na tenda, ele tirava o véu, falava com o Senhor face a face, e aí ele transmitia aquilo que o Senhor havia dito aos filhos de Israel, e depois ele colocava o véu. Porque a glória do Senhor
estava estampada no rosto de Moisés. O que a gente vai ver hoje, meus irmãos, sobre esse texto, é algo relativamente novo. Não que seja novo, porque já está escrito na Escritura. Especialmente 2 Coríntios capítulo 3, que a gente vai ver também daqui a pouco. Mas novo, talvez para muitos de nós, que aprendemos, por exemplo, que o motivo pelo qual Moisés colocava o véu no rosto era por quê? Não, essa aí é o verdadeiro. A maioria de nós aprendeu que o véu era colocado sobre o rosto de Moisés para que o povo não ficasse com medo daquilo. Para que o povo, de certa maneira, não ficasse encandeado, né, com a luz, com a glória que exalava, com a luz que brilhava no rosto de Moisés. Porém, nós iremos ver o real motivo pelo qual Moisés colocava o véu no rosto. E ver como essa atitude de Moisés colocando o véu no rosto, como é que isso aponta para Jesus. Vamos ler o texto, primeiramente. Êxodo, capítulo 34, a partir do versículo 29. Se você achou, diga um sonoro amém. Oh, glória a Deus. Leiamos. Quando desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por ter Deus falado com ele. E quando Arão e todos os israelitas olharam para Moisés e viram que a pele do seu rosto resplandecia, tiveram medo de aproximar-se dele. Então, Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes da comunidade foram até ele. E Moisés falou com eles. Depois chegaram também todos os israelitas, e ele lhes comunicou tudo o que o Senhor lhe dissera no monte Sinai. Assim que acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto com o véu. Mas quando ia à presença do Senhor para falar com ele, Moisés tirava o véu até sair. Quando saía, dizia aos israelitas o que lhe havia sido ordenado. E assim todos os israelitas viam o rosto de Moisés com a pele resplandecente, e ele recolocava o véu sobre o rosto até entrar outra vez para falar com Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida aqui nesse momento, Pai, e ainda iremos ler muitos textos da Tua palavra. A nossa oração, o meu pedido a Ti, Senhor, é que o Teu Espírito bendito e santo ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso coração para compreendermos a Tua palavra. Oh Deus, e guardar essa palavra compreendida, guardar em nosso coração a palavra do Senhor, e por ela, ó Deus, vivermos, porque não há outro meio a ser vivido senão pela Tua palavra. Nos dá o entendimento, Senhor, correto da Escritura, da Tua palavra. Fala ao nosso coração por intermédio da Tua palavra. Que o nosso coração, Senhor, esteja preparado pelo Teu Santo Espírito para recebermos e compreendermos a palavra do Senhor. Nos ilumina. É isso que Te pedimos. E em Jesus agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. O que talvez a gente possa pensar agora, e talvez até perguntar, né? O que essa passagem tem a ver com Jesus? Porque a gente está falando aqui de Moisés, subiu no Sinai, desceu com o rosto brilhando, e aí os israelitas ficaram com medo.
E aí toda vida que ele entrava na tenda para falar com Deus, ele tirava o véu. Quando ele voltava, ele colocava o véu de novo. Então o que tudo isso aqui, nessa passagem, tem a ver com Jesus? Para a gente entender isso, é necessário a gente ouvir o que disse o apóstolo Paulo a respeito dessa passagem. Porque o apóstolo Paulo é quem vai trazer para nós o real motivo pelo qual Moisés colocava o véu no rosto. E aí, obviamente, eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. Porque é aqui que nós vamos entender por que é que Moisés cobria o rosto. Aqui, só para a gente ter um contexto do que Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, defendendo o ministério dele, que nada mais é do que uma continuação do ministério de Jesus. Lembra? Jesus teve um ministério aqui nessa terra, e quando ele subiu, quando ele foi morto, ressuscitou e foi levado aos céus, os apóstolos do Senhor continuaram esse ministério. E só para a gente entender que ministério nada mais é do que uma execução de uma tarefa, uma obra, uma atividade, um trabalho que se faz. Então isso é um ministério. Então Paulo está defendendo o seu ministério aqui, porque muitos dos coríntios duvidavam de que ele era um apóstolo de Jesus. Então Paulo, defendendo o ministério dele, ele usa o texto de Êxodo capítulo 34, que nós acabamos de ler, para justamente fazer uma defesa do seu ministério. E usando esse texto de Êxodo 34, ele vai fazer uma interpretação dessa passagem aonde Moisés cobria o rosto. Então, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Foi ele, Jesus, quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra, a lei, mata, mas o Espírito dá vida. Se o ministério da morte, a lei, gravada com letras de pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do brilho que estava se dissipando, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério que traz condenação, a lei, era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz justiça. Pois na verdade o que foi glorioso deixou de sê-lo, em comparação com a glória extremamente maior. Porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar. E não somos como Moisés, que colocava o véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Paulo interpretou aquele versículo lá, de Êxodo 34.
E olha que conclusão Paulo chegou. Paulo chegou à conclusão de que Moisés colocava o véu no rosto para quê? Para que os filhos de Israel não vissem que a glória do rosto dele estava acabando. Não era porque eles estavam somente com medo. É porque a glória do rosto de Moisés estava diluindo, dissipando, se esvaindo. E para que eles não percebessem que essa glória estava passando, Moisés colocava no rosto o véu. Quer ver? Veja comigo de novo. Versículo 7. O ministério da morte gravado com letras de pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do brilho que estava desaparecendo. Olha aí de novo. O versículo 11. Porque se o que estava, o quê? Desaparecendo, desvanecendo, dissipando. Versículo 13. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no resto da glória que desaparecia. Moisés colocava o véu no rosto, não para que os israelitas não vissem a glória, mas para que os israelitas não vissem que essa glória estava acabando. O que Paulo quis dizer com isso? E como é que isso aqui aponta para Jesus? É muito óbvio. Paulo diz aqui no versículo 7 que essa lei, ela foi gravada em pedras, mas que viria outra que seria gravada no coração, e que aquela que foi gravada em pedras estava passando, mas aquela que iria ser gravada no coração ficaria para sempre. Os filhos de Israel, eles não podiam compreender isso ainda. Eles não podiam perceber que a glória da antiga aliança iria passar. Eles ainda não podiam entender que aquele sobre quem a antiga aliança falava, que era Jesus, ele ainda viria. E a glória do ministério de Jesus seria muito maior do que a glória do ministério de Moisés. Nós vimos aqui na semana passada que Moisés, ele foi o libertador e o legislador do povo. E essa função, esse ministério, essa obra de Moisés aponta para quem? Para Jesus, que foi o verdadeiro libertador e o verdadeiro legislador do povo. Então, Paulo está interpretando o seguinte: Moisés cobriu o rosto para que os israelitas não percebessem que aquilo que eles estavam vivendo iria passar. E que aquela glória no rosto de Moisés apontava para a glória maior que viria. E essa glória é Jesus. É o ministério de Jesus. Portanto, Paulo está dizendo 3 coisas aqui que eu gostaria que nós percebêssemos sobre essa glória desse ministério, não da morte, como ele diz, né, da lei, mas do ministério do Espírito. Porque a lei matava, porque ela condenava. Mas agora o ministério não é mais da lei que mata, mas é do ministério do Espírito que dá vida. Então tudo aquilo que Moisés, através do seu rosto resplandecente, cobrindo o seu rosto, tudo aquilo refletia para aquilo que viria, que é Jesus. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo o seguinte: que esse ministério de Jesus tem glória muito maior do que a glória do ministério de Moisés. Porque a glória do ministério de Moisés, gravada em tábuas de pedra,
ela era um ministério, uma lei que condenava. Mas a glória do ministério da nova aliança em Jesus no Espírito é aquela que traz vida. Não é mais aquela que veio simplesmente para apontar os nossos erros, mas é aquela que, mesmo apontando os nossos erros, nos mostra como nós podemos ser salvos desses mesmos erros. A lei só dizia: você foi condenado. Agora o Espírito diz: aonde você estava condenado, Jesus te trouxe redenção. E é por isso que Paulo está dizendo que esse ministério do Espírito é muito mais glorioso. Veja aí versículo 7 e 8. Se o ministério da morte gravado com letras de pedra veio em glória, ora, se o ministério gravado em pedra veio em glória, e como é que a gente sabe que ele veio em glória? Porque o rosto de Moisés brilhava. E se esse ministério gravado em pedras veio em glória, ele continua: de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do seu brilho, que estava se dissipando. Versículo 8. Como será de maior glória o ministério do Espírito? Ora, se aquele ministério gravado em pedras veio em glória no rosto de Moisés, quanto maior glória não tem o ministério de Jesus? Esse é um argumento de Paulo. Nós poderíamos falar muitas coisas aqui, irmãos. Como, por exemplo, você acredita que o ministério em Cristo é maior? Sim ou não? É maior que o de Moisés? Se é maior, por que muitas pessoas ficam tentando resgatar as coisas do ministério de Moisés? Como se o ministério de Moisés e da lei fosse mais glorioso do que o ministério de Jesus. Quer ver uma coisa? Tem muita gente tocando chofar, aquele chifre do animal. Tem muita gente usando quipá, talite, roupa do sacerdote. Tem muita gente trazendo a arca. Tem muita gente chamando Jesus de Yeshua, como se tudo que fosse voltado do hebraico fosse mais santo. E Paulo está dizendo aqui que a glória do ministério de Jesus é maior do que a de Moisés. Então por que muita gente tenta trazer as coisas da antiga aliança como se isso fosse mais santo e mais glorioso? Se Paulo está dizendo que a glória do ministério de Jesus no Espírito é muito mais gloriosa do que a glória que eles viam estampada no rosto de Moisés, faz sentido trazer coisas da antiga aliança para vivermos hoje? Como se essa aliança fosse mais gloriosa do que a aliança de Jesus, em Jesus, pelo sangue de Jesus? Não faz sentido. Então a gente poderia dizer muitas coisas aqui. Mas o que eu gostaria que nós pudéssemos ver sobre esta glória, e eu queria que a gente meditasse, eu vou falar um pouco dela mais na frente, mas preste atenção. No versículo 7, lá no final, ele vai dizer que esse ministério veio em glória de tal maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés. Em Êxodo 34, a gente viu que quando Moisés desceu do Monte Sinai, o rosto dele brilhava e eles ficaram com medo. Preste atenção aqui no que eu vou lhe dizer. Se o ministério em Moisés, pela glória lá do rosto dele quando desceu do Sinai, trouxe temor, preste atenção nisso. Se o ministério em Moisés trouxe temor aos filhos de Israel, quanto mais temor nós deveríamos sentir nesse ministério de Jesus, que é muito mais glorioso do que aquilo que foi em Moisés. Temor, respeito,
valor. Às vezes eu olhando para mim, não vou nem falar sobre vocês não, irmãos, olhando para mim. Às vezes eu sinto como se eu não valorizasse o suficiente aquilo que o Senhor fez por mim. Eu sinto como se eu precisasse mais estar com o Senhor, valorizar esse ministério dele, essa obra que ele realizou. Em temor, respeito, honra, dando glórias a ele por tudo que ele fez. Vivendo para ele, me submetendo a ele a cada dia, lutando para não pecar, lutando para viver em santidade, lutando para ser fiel a ele, pelo menos esperando ser fiel até a morte. O ministério da antiga aliança trouxe temor. Quanto mais temor, nós, desse ministério mais glorioso, não deveríamos ter. Em segundo lugar, esse ministério, em Jesus, Paulo vai dizer que ele é mais justo. Versículo 9. Porque se o ministério que traz condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz justiça. O ministério em Jesus traz justiça. Eu quero que você entenda uma coisa. Não é que no Antigo Testamento não fosse justo, ou não tivesse justiça. A questão é, preste atenção. Quantas vezes por ano eles precisavam sacrificar pelos pecados? Pelo menos uma vez por ano. E ano após ano eles estavam lá sacrificando pelos pecados, para que fosse justo. Mas esse ministério de Jesus, ele é tão justo, que nós não sacrificamos mais animais. Ele foi o sacrifício. De uma vez por todas. Um sacrifício justo, porque o Senhor, ele exigia que os nossos pecados fossem pagos mediante uma vida entregue. E no Antigo Testamento a vida de animais. Nessa nova aliança, custou a vida do Filho de Deus. E isso foi justo. Pagou os pecados de cada um de nós. Injustos. Mas Deus foi tão justo que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, de uma vez por todas, sem repetição a cada ano, uma vez e acabou. Para que aonde havia condenação agora, como Paulo diz aos Romanos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse ministério é muito mais justo, meu irmão. Muito mais. E é isso que Paulo está dizendo aqui para eles. Olha, esse ministério aqui, ele não é apenas um ministério que traz vida e mais glorioso. Ele é um ministério muito mais glorioso e mais justo. E essa justiça caiu sobre nós. Não porque a gente seja justo, mas porque fomos feitos justos através do sacrifício de Jesus na cruz. Nós fomos justificados. Você sabe o que significa a palavra justificado? Ser justificado significa que nós fomos feitos justos, ainda que culpados, porque alguém pagou a nossa culpa. Alguém se fez culpado em nosso lugar. É como alguém que comete um crime e vai ser condenado a sei quantos anos de prisão, ou melhor,
condenado à morte, e alguém olha e diz: eu morro no lugar dele. Então aquele que foi condenado à morte não vai morrer, ele vai ser condenado, ele vai ser considerado justo. Por quê? Porque outro vai pagar no lugar dele. Isso não significa dizer que ele não é culpado, porque ele era. Só que outro pagou no lugar dele. E essa é a nossa situação. Diante de Deus, todos nós éramos culpados pelos nossos pecados. Mas o Senhor foi justo e pagou o preço no meu lugar e no seu lugar. A terceira coisa que Paulo fala, versículo 10 e 11. Pois se na verdade o que foi glorioso deixou de sê-lo, porque passou, né? Em comparação com a glória extremamente maior, porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. O ministério de Jesus é para sempre. Não é algo que vai se dissipar e passar. É algo eterno. Olha, aquilo que Jesus fez aqui não teve impacto só aqui. Você sabia disso? Ecoa para a vida eterna. É por isso que Jesus, ele diz essa seleta frase lá em Apocalipse: eis que faço nova aonde? Nos céus e na terra. Esse ministério é para sempre. E se o ministério de Jesus, a obra que ele realizou é para sempre, isso significa dizer uma coisa: que não há como ser salvo se não for pelo ministério de Jesus. Não é por obras, meus irmãos. Não é por quanto nós somos bons, porque não somos. Isaías diz isso: olha, as nossas obras diante de Deus são como trapos imundos. Paulo escrevendo aos Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela obra redentora de Jesus na cruz. E esse ministério é para sempre. Amém, meus irmãos? Aí, olhando para tudo isso, obviamente, essas coisas precisam ter impactos em nós. E eu, olhando para o que Paulo está dizendo aqui, se nós verdadeiramente fomos impactados por essa tão grande glória desse ministério de Jesus, não é? Esse ministério que é tão mais glorioso, esse ministério que é tão mais justo, esse ministério que é para sempre, se a gente consegue enxergar quão maravilhoso é, a maravilha, a glória desse ministério, obviamente isso precisa ter um impacto em nós. Não dá para perceber o quanto esse ministério de Jesus, essa obra de Jesus, ela é magnífica, ela é maravilhosa, e a gente não ser impactado por isso. Por isso, eu queria falar aqui 4 impactos, ou 4 consequências dessa glória do ministério de Jesus em nós. A primeira delas é o temor, e a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria abranger um pouco mais. Se nós contemplamos a glória do ministério de Jesus, que é muito maior, que é mais justo e que é eterno, isso precisa causar em nós temor. E aqui eu queria citar alguém que disse certa vez o seguinte: que todo pecado, por natureza, é falta de fé e de presença. Eu vou explicar. Você peca quando alguém está te vendo? Sim ou não, meu irmão?
Se tiver um irmão do seu lado, você pecaria? Tá lá, um irmão sentado do teu lado, e aí você foi lá, não quis, ignorou a presença dele e pecou. Você faz isso? Quando tem um irmão assim do teu lado? Porque geralmente, quando a gente sabe que fez uma coisa errada, a primeira coisa que a gente faz é isso, ó. Pra quê? Pra ver se alguém viu. Então, todo pecado por natureza é um problema de fé e de presença. Por quê? Porque a gente, se crê que Deus está presente conosco todos os dias, nós não pecaríamos. A gente peca porque a nossa fé em saber que Deus está presente todos os dias e todas as horas é pouca. Então, essa glória do Evangelho precisa causar esse impacto em nós, trazendo temor, para que os nossos olhos estejam abertos e enxergarmos que Deus é presença real em nossas vidas. Não só quando a gente está aqui, meu irmão. Quando a gente está aqui é fácil perceber que o Senhor está aqui, não é? É fácil porque quando a gente canta, a gente se emociona. Quando a gente ouve a palavra, ela queima no nosso coração, ela arde em nosso coração. É muito fácil. Difícil é no dia a dia. Quando alguém nos fecha no trânsito, por exemplo. Quando um cliente chato fica te perturbando. Quando um vizinho que não tem o que fazer, né? Vem puxar a conversa. É nessas horas que nós precisamos ter fé que o Senhor está não do nosso lado, Ele está em nós. Porque a lei antiga foi gravada em pedras, a lei de Cristo foi gravada em nosso coração. A palavra dele está em nós, Ele está em nós. Quando entendemos que essa glória é muito maior, olha como essa glória é maior, meu irmão. A lei foi gravada em pedra antigamente, a glória em nós, ela foi gravada aqui. Quando eu contemplo, quando eu enxergo, quando isso é real, quando isso é vivo, eu percebo que Deus está não ao meu lado, mas em mim. É como Paulo disse, não mais eu quem vivo. Quem que vivia nele? Cristo, assim como ele vive em você. Então isso precisa causar em nós temor, meu irmão. A primeira coisa que precisa causar é temor. A segunda coisa, versículo 12. Obrigado, Alisson. Diz assim: tendo, pois, essa esperança, valemo-nos de muita confiança no falar. Se nós contemplamos essa glória maravilhosa, meu irmão, a nossa boca não pode ficar fechada. Nós precisamos proclamar essa verdade do Evangelho. Essa verdade que nos impactou e que nós queremos que impacte outros. Assim como um dia nos impactou. Essa glória maravilhosa de olharmos e vermos que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados, e perceber o quanto isso é algo que faz com que Ele nos ame. Quando a gente percebe isso, meu irmão, nós somos impactados de tal maneira que a gente quer dizer para todo mundo aquilo que Ele fez por mim. Olha o que Paulo está dizendo. Tendo tal esperança, prestando atenção nessa grandiosidade desse evangelho glorioso, desse ministério em Jesus, tendo essa esperança, valemos de muita confiança no falar.
Porque a palavra que o Senhor colocou em nossas bocas, em nosso coração, essa palavra é verdadeira. É verdade. E por ela ser verdade, eu tenho confiança em falar dela. Porque ela é verdadeira. Às vezes eu me impressiono como uma fofoca é poderosa, não é? E muitas vezes uma fofoca ela não é verdade. Ou na maioria das vezes não é. Porque mesmo que possa ter partido de uma história verdadeira, geralmente a fofoca ela é amplificada. É ou não é? Tem até um ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Você já ouviu esse ditado? Quem conta um conto aumenta um ponto. E aí a fofoca ela é replicada com tanta naturalidade. E na grande maioria das vezes é uma mentira. Mas na hora de proclamar a verdade, a gente fica de boca fechada. E não passa para frente a verdade do Senhor. Essa glória precisa causar em nós a vontade de proclamar o Evangelho do Senhor. Amém. Por último, penúltimo. Versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto. Paulo havia falado aqui há poucos versículos antes, que todas as vezes que o Antigo Testamento era lido, no coração dos israelitas havia um véu. Porque eles não enxergavam a verdade. E isso me fez pensar, ou melhor, me fez lembrar de quando eu não era convertido. Que a verdade de Deus ela era para mim como algo oculto. E a gente não conseguia enxergar a verdade. Mas uma vez que o Espírito Santo toca em nosso coração, ele nos ilumina. E assim como qualquer ambiente claro, a gente consegue enxergar. Então, a terceira coisa que perceber essa glória precisa trazer para nós é uma iluminação a respeito da verdade do Senhor. Nós somos iluminados pelo Espírito do Senhor para compreendermos a verdade do Evangelho. E por último, aqui ainda no versículo 18, Paulo diz assim, do início do versículo 18: mas todos nós com o rosto descoberto, iluminados, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito. Todos nós que somos iluminados e enxergamos essa tão grande e maravilhosa glória, jamais ficaremos iguais. Jamais seremos o mesmo. Porque nós seremos a imagem do Senhor refletida. Como um espelho. E quanto mais essa glória é refletida em nós, mais somos transformados à imagem do nosso Senhor Jesus. É o que Paulo está dizendo, ó. Refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito Santo.
quando contemplamos essa glória muito maior, nós somos transformados e nunca mais seremos o mesmo. E quanto mais essa imagem de Deus é refletida, mais eu sou transformado. E quanto mais eu sou transformado, mais a imagem do Filho de Deus eu sou. Essa glória, meu irmão, essa glória é maravilhosa. O que o rosto de Moisés nos ensina? Que a nova aliança em Jesus, ela é superior à aliança que Deus havia feito com Moisés. Ela é muito superior. Ela é o ministério do Espírito, que dá vida. Ela é o ministério que traz justiça. E ela é o ministério que permanece. E uma vez que contemplamos toda a glória desse ministério de Jesus, ele traz para nós temor, proclamação, iluminação e transformação. Quando o rosto de Moisés, é isso que Paulo está aqui concluindo, que o ministério de Moisés, quando o rosto dele começava a se apagar, ele apontava para o ministério de Jesus que iria resplandecer. E eu gostaria, irmãos, de concluir dizendo que diante de tudo isso que Paulo falou, que a antiga aliança nem se compara com a glória da nova aliança. Eu espero, em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam iluminados para a gente contemplar a glória do Senhor em Cristo Jesus. E que em cada um de nós haja temor, proclamação, iluminação e transformação. Para que assim, irmãos, cada um de nós sejamos transformados de glória em glória à imagem do nosso Senhor Jesus. Eu vou pedir que você fique de pé. A gente vai orar, mas por favor, atente para um aviso antes. Nós iremos ter a apresentação das crianças logo após a oração. Aí os irmãos vão sentar. E aí as crianças vão se apresentar. E logo após as apresentações, eu vou pedir que vocês peguem as cadeiras e encostem na parede. Aí a gente vai colocar umas mesas aqui na frente para a gente, depois de alimentar o espírito, alimentar o corpo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por essa revelação tão maravilhosa em Cristo Jesus. Que, como Paulo disse, é um ministério muito maior do que o ministério da antiga aliança. Que ao perceber essa glória, Pai, que há no ministério de Jesus, tudo isso causa em nós temor, proclamação, iluminação e transformação à imagem dele. Ó Pai, eu te peço isso sobre a vida de cada um dos meus irmãos que aqui vieram. E de todos aqueles que acompanham pelas redes sociais e que porventura vierem a ouvir essa pregação. Traz sobre a vida de cada um, meu Senhor, temor, desejo de proclamar a verdade do Senhor, iluminação para que a cada dia possa entender mais a Tua vontade e transformação
para que a cada dia possamos parecer mais com o nosso Senhor Jesus. Faz assim na vida de cada um, Senhor. A começar em mim. Que o Senhor faça isso na minha vida. E faz, ó Deus, em nome de Jesus, na vida dos meus irmãos. Abençoa cada um. Te peço que abençoe aqui as apresentações e homenagens que serão feitas aos pais pelas crianças. E abençoa também, Pai, o alimento que iremos comer logo após tudo isso. No nome santo de Jesus, é que nós oramos, te bendizemos, agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de adorarmos o teu nome nessa noite. E agradecemos pela presença do Senhor aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. É isso que rogamos e desde já, em nome de Jesus, agradecemos. Hoje e para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Nós vamos